Diga o que você come que eu te direi como anda a sua saúde mental. Estamos no Setembro Amarelo e o Guia Viver Bem hoje traz esse tema que é tão pertinente para esse momento. A relação entre a nutrição e a saúde mental, especialmente a relação entre a saúde do intestino com a nossa saúde mental. Eu estou recebendo o nutricionista funcional Alex Lima, que integra a equipe do Instituto Pensare para bater um papo sobre esse tema. Seja bem-vindo, Alex. E para começar, eu já queria que você explicasse como é que acontece essa relação. Bem, a relação começa na primeira questão biológica, onde a conexão do intestino com o cérebro vai aí sim causar algumas reações em relação à parte de sinais e sintomas, quando o que a gente chama de disbiose intestinal acontece, que é um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal, e, por exemplo, pode causar deficiências nutricionais, causando deficiência de vitamina D, de vitamina B12, que, por exemplo, são vitaminas responsáveis aí pela nossa parte humoral, né? Ferro também, onde as pessoas vão se sentir mais apáticas. A outra questão que a gente tem que ver são os gatilhos comportamentais e as relações que as pessoas criaram com a comida, porque a gente sabe também que pode ser uma relação conflituosa, uma relação, às vezes, de neurose. Então, eu acho que a gente tem que pensar nesse quesito biológico e também precisa pensar nessa relação que foi sendo construída, que é conflituosa e que também pode aí gerar gatilhos de ansiedade, né, por estar querendo controlar a comida, de repente por questões de compulsão alimentar. Quais são os sinais, então, de que a minha saúde mental não está bem em virtude de deficiências nutricionais? Isso. Muitas vezes os sintomas de disbiose intestinal que vai conseguir afetar essa questão mental, ele começa mesmo nas questões intestinais da hipersensibilidade visceral. Então, esses sintomas se apresentam muito como empachamento, como gases, como distensão abdominal, que sim vai causar, por exemplo, uma irritabilidade, um intestino muitas vezes constipado, né? A pessoa fica, como a gente fala, enfesado, fazendo com que a pessoa fique mais ansiosa e, claro, depois pode repercutir em sintomas que a gente fala como o brain fog, né, que é uma névoa cerebral. A pessoa vai perdendo concentração, cognição, e aí sim isso também vai comprometendo, né, até a capacidade intelectual dela de fazer coisas do dia a dia, do trabalho. Então ela vai perdendo um pouco essa funcionalidade, né? Tudo está encaixado, mas as coisas elas vão progressivamente piorando do intestino para o cérebro. E como mudar isso? Bem, como é que muda? Desbiose intestinal, eu recebo muitas perguntas, né? Se teria um remédio. Tem remédio para desbiose? Não tem, porque é uma questão multifatorial. O que a gente sabe é que para gerenciar a desbiose, a gente precisa o quê? Cuidar da saúde mental, né? Que a gente já está na saúde no Setembro Amarelo, e aí a gente precisa, né, dos profissionais de psiquiatria, de psicologia. A gente precisa também fazer exercício físico, porque a gente sabe que o exercício físico acaba afetando a produção de muco no intestino, a gente chama mucina, e isso vai o quê? Deixar esse intestino mais forte. Então, o exercício físico não seria só, né, para essa questão estética, mas também para fortalecer o intestino, prevenindo desbiose. O outro vem a alimentação, onde a gente quer que as pessoas comam alimento mais in natura, não comendo tanto ultraprocessados, que vai vir com corantes, acidulantes, que também tem um impacto aí, basicamente, no intestino. Então, o gerenciamento, ele é multifatorial, né, e multiprofissional. A gente precisa, né, de todo mundo aí junto para poder aí, conseguir gerenciar essa desbiose e reduzir os sintomas. A gente vê muito uso de prebióticos, de probióticos para tratar esse intestino. É por aí mesmo? Então, em partes, né? O que eu preciso primeiro deixar claro é o alerta de não usar probióticos sem uma prescrição médica ou nutricional. O que se vê hoje? Que não se pode colocar um probiótico, principalmente quando você está tendo esses sintomas de desbiose intestinal, como uma alta fermentação, distensão abdominal e gases, porque os probióticos, sendo bactérias, eles vão fermentar e aí eles vão piorar. Então, o que a gente fala logo é que a gente precisa limpar a casa, a gente precisa logo ajustar a alimentação, fazendo o protocolo que a gente fala Low FODMAP, que é baixo em fermentação, e depois, aí na hora que a gente for reparar esse intestino, que seria uma segunda etapa, a gente pode sim entrar com os probióticos. Já os pré-bióticos, eles são alimentos das bactérias probióticas. Só que esses alimentos, nesse período de retirada, eles também são retirados, porque eles vão ajudar a fermentar. Exemplo, cebola é um prebiótico, mas ela fermenta, então a gente precisa retirar naquele momento para depois reintroduzir e saber se, por exemplo, o problema estava com essa cebola ou não. Então é muito teste e essa consciência
dos sintomas, a gente precisa se observar muito. Exatamente. Porque a questão, quando a gente vai tirando esses alimentos mais fermentáveis, né, a gente fala altos em carboidratos fermentáveis, a gente faz uma retirada, uma exclusão, e depois a gente passa a reintroduzir. É como se fosse uma dieta para alergia. E na hora que você vai reintroduzindo esses alimentos, você vai percebendo o que cada alimento vai fazendo ali na sua microbiota intestinal. Então também é uma oportunidade de você entender ali o que você pode comer de uma maneira mais rotineira e coisas que podem acabar causando uma crise, porque esses protocolos, como são muito restritos, não podem ser aplicados por muito tempo. Alex, vamos falar de resultado. Mudei meu estilo de vida, mudei meus hábitos alimentares, cuidei do meu intestino, estou praticando atividade física e tenho uma depressão, uma ansiedade. A partir do momento que eu faço todas essas mudanças no meu estilo de vida, eu consigo perceber na prática uma melhora desse quadro muito, da saúde muito mental? mesmo. Nos primeiros dias, né, os relatos em relação a resultados são mais da parte de saúde intestinal, de reduzir gases, distensão abdominal, inchaço. Mas quando passa 15, 30 dias, as pessoas já começam a perceber as melhoras cognitivas, né, em relação, sim, a uma melhora da ansiedade, melhora da depressão. O que a gente também precisa relatar é que, como a disbiose vai baixar algumas vitaminas, a gente precisa também repor isso, muitas vezes com suplementação, porque muitas vezes os pacientes têm sim um transtorno que a gente fala psiquiátrico, mas esses transtornos psiquiátricos também estão sendo agravados pelas deficiências de nutrientes. Então vai ter que vir a comida, muitas vezes vai ter que vir uma suplementação e, quando necessário, vem as medicações aí psiquiátricas para estar dando uma ajuda extra aí pra gente. Então, se a gente para analisar o Instituto Pensare, que oferece toda essa equipe multidisciplinar, tem um nutricionista, tem um psicólogo, tem um psiquiatra. Então, essa é uma complementação fundamental, né? Essencial, esse acompanhamento integral. Exatamente, porque aí a gente trata lá o intestino, a gente vem com a parte, né, com os psicólogos fazendo a terapia, e em alguns casos que a gente realmente precisa, né, a gente precisa que os pacientes sejam medicados até para que os outros profissionais consigam, né, tratar aí adequadamente. Então aqui, como a gente tem essa equipe já multiprofissional instalada, é o ideal para que a gente aí cuide, né, dessa disbiose. Alex, e para terminar, qual a mensagem que você deixa nesse Setembro Amarelo para essa pessoa que está nos acompanhando agora, que está assistindo a entrevista até agora, o final, porque percebeu que sua saúde mental está comprometida em virtude desses maus hábitos de vida? Qual a mensagem que o nutricionista Alex Lima deixa para essa pessoa? Eu acho que é clichê falar isso, mas é de fato não ter vergonha de pedir ajuda, né? Porque eu acho que como a internet, né, se democratizou, muitas pessoas às vezes vivem de dicas, né? E elas acham que as dicas ali vão solucionar tudo. Então eu acho que falta essa humildade, né, de reconhecer que, poxa, eu preciso de um nutricionista, eu preciso de um profissional de educação física, eu posso investir nisso, eu preciso de um psiquiatra, né? Então é realmente pedir ajuda, não ter vergonha e contar, né? E saber que a gente realmente pode trazer uma resposta, né, um resultado muito mais rápido do que eu só estar caçando ali o que fazer muitas vezes numa hora de um desespero, né? Então, tem um familiar, tem, mas acredito que os profissionais, né, têm um papel aí para definir aí a melhora do paciente ou não.